eram 2h da manhã. Eu falei, não, definitivamente eu não tô vendo isso. Ai, gente. Então, gente, eu acho que agora a gente já está no ar. Estamos transmitindo já, certinho? Quem está acompanhando pelo Facebook, está conseguindo ver direitinho? Tá ao vivo. Então, tá bom. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Carolina Francisco. Eu sou professora e membro do coletivo LUTE-ES, significa Luta Unificada dos Trabalhadores da Educação do Espírito Santo, e que é o responsável por esse bate-papo ao vivo, popularmente conhecido como live. Esse é o primeiro bate-papo do ciclo que pretendemos fazer, e por ser o primeiro vídeo do LUTE, eu acho importante iniciar falando um pouquinho sobre o coletivo. O coletivo LUTE, ele começou a se formar em novembro de 2019, quando um grupo de professores de diversas redes, especialmente a rede estadual, ficou indignado com a divulgação de uma circular interna no final do ano letivo, a CI 72/2019, orientava as escolas de ensino médio a considerarem, para aprovação de alunos, um mínimo de 40 pontos em disciplina específica e 60% de média por área de conhecimento, de forma a contemplar mais aprovações. Essa orientação foi decidida sem diálogo com o chão da escola, a comunidade escolar não foi ouvida, e esse grupo de professores indignados resolveu levantar pautas importantes para discutir a educação no Espírito Santo. A partir de então, professores tanto da rede municipal, como professores da rede particular e trabalhadores da educação básica desempregados, eles foram incorporados ao debate. E em fevereiro de 2020, os docentes decidiram o formato do movimento e decidiram construir um coletivo que defenda a valorização do magistério e uma educação voltada para os interesses da classe trabalhadora, né? Opondo-se a um modelo de educação mercadológica, empresarial, que tem como foco avaliações externas e aumento de índices, né? E propor um modelo de educação crítica e emancipadora, como escola verdadeiramente democrática. E para atingir esses objetivos, nós do coletivo achamos que é de suma importância investir na nossa formação teórico-política, porque precisamos de acúmulo para saber onde estamos pisando, quais são os nossos direitos e quais deveriam ser os nossos direitos, né? Então, nós estudamos a realidade, fazendo análise de conjuntura, debatendo educação nos nossos grupos, elaborando documentos, e agora estamos, inclusive, formando uns GTs, uns grupos de trabalhos, para nos debruçarmos de forma mais aprofundada em temas específicos, como, por exemplo, orçamento público, projeto educacional, ensino à distância e alguns outros pontos. Como eu mencionei, o coletivo é muito jovem, ele não tem nem um mês que começamos a divulgar nas redes sociais, mas desde que criamos o perfil no Facebook, no Instagram e no Twitter, ele vem crescendo muito depressa. Todos os dias temos novos membros entrando no coletivo, depois de terem lido algum documento publicado por nós, e agora já temos membros espalhados por municípios de norte a sul do Espírito Santo. Então fica a dica para aqueles que estão nos assistindo agora, que entrem em nossos perfis, curtam, compartilhem, e, é claro, entrem em contato com a gente pelos canais oficiais, se tiverem interesse em fazer essa luta com a gente. Então, feita essa introdução inicial sobre o coletivo, vamos ao tema do bate-papo, né? A pandemia e as mais variadas consequências advindas da pandemia atropelaram toda a nossa agenda de discussão a partir de março, e como ainda é recomendável o isolamento social, achamos que criar esse ciclo de bate-papos com especialistas, porque levamos a ciência muito a sério, era uma forma de levar nossos debates internos à sociedade de forma
sanitariamente responsável. E, infelizmente, esse meio não atinge a todos, né, por falta de acessibilidade, mas a gente luta com os recursos que a gente tem. A gente decidiu começar com o tema da possibilidade de retorno às aulas presenciais, porque está começando a surgir indícios de que querem reabrir as escolas em meio à pior fase da pandemia que já vimos. E isso está tirando o sono não só dos trabalhadores da educação, mas de alunos e de parentes de alunos. E com motivos, né? Já que em menos de 5 meses, desde que surgiram os primeiros casos de Covid no Brasil, já somamos o número de 65.487 mortes hoje. Eu conferi, eu acho que era esse número hoje. Sendo que 1.838 só aqui no Espírito Santo. E enquanto alguns estados a situação deu uma leve melhorada, ou planificou pelo menos, no Espírito Santo os números não são otimistas, eles estão subindo. E lembrando que só chegamos nesse número absurdamente triste e ascendente graças à má gestão da pandemia por parte do governo federal e dos governos estaduais também. O Brasil tinha tudo para ser uma referência no tratamento da pandemia, não só porque ela demorou algumas semanas para chegar aqui, depois que já estava explodindo nos outros países, mas porque possuímos o SUS, né, que é um sistema de saúde gratuito, altamente capilarizado, e nós poderíamos ter aprendido com os protocolos utilizados nos outros países e não repetir os mesmos erros. No entanto, o governo Bolsonaro preferiu adotar a política genocida do deixa morrer, todo mundo morre mesmo, e deu declarações de que a doença não passava de uma gripezinha, ainda lá no início, né? E isso, vindo de um chefe de Estado, é muito sério, porque ele serve de exemplo para uma boa parcela da população, e vimos que isso influenciou mesmo, né? Tanto é que muita gente, até hoje, ainda não acredita na seriedade do vírus, mesmo com mais de 65 mil mortos. As pessoas estão indo na praia, indo aos shoppings, lotando os bares à noite, e a gente não pode eximir os governos estaduais da culpa também, né? O próprio governo Casagrande, no início, se mostrou responsável, se mostrou razoável, indo contra o governo federal e decretando o isolamento social um pouco mais rígido, mas logo sucumbiu à pressão do empresariado capixaba e desde então vem afrouxando as medidas de isolamento, liberando aberturas de comércio não essencial, o que já trouxe consequências no número de infectados aqui no Espírito Santo. E em meio a esses números altíssimos, que ainda são subnotificados, está se debatendo sobre a reabertura das escolas, né? O que soa absurdo para qualquer pessoa que esteja levando essa crise a sério. E por isso, nós do coletivo LUTE achamos por bem convidar uma especialista no assunto para saber o que ela pensa sobre um possível retorno das aulas presenciais em meio à pandemia de Covid. E temos aqui a Etel Maciel. A professora Etel Maciel é doutora em saúde coletiva e epidemiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutora em epidemiologia pela Johns Hopkins University, em 2008. Ela é titular da Universidade Federal do Espírito Santo, foi vice-reitora da UFES no período de 2013 a 2020, é a reitora eleita para o quadriênio de 2020 a 2024, mas não pôde assumir o cargo porque o presidente Jair Bolsonaro não respeitou a ordem da tríplice enviada ao MEC, mas ela foi a candidata mais votada pelos alunos e professores da universidade. Ela é também membro do grupo técnico assessor de tuberculose no Ministério da Saúde e membro do grupo técnico assessor da Organização Mundial da Saúde, né, para a tuberculose. Ela representa também o Brasil na rede governamental de pesquisa em tuberculose dos países do BRIC e desenvolve suas atividades no campo da saúde coletiva com ênfase em epidemiologia. Como coordenadora do laboratório em epidemiologia da UFES, ela integra o Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos, que foi criado diante da necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância tanto estadual quanto internacional decorrente do novo coronavírus.
e tem por objetivo subsidiar as decisões do Poder Executivo Estadual nas medidas de enfrentamento de emergências em saúde. Do outro lado, vou apresentar rapidamente o Demian e dar início. Demian Cunha, professor, mestre de Geografia da Rede Pública Estadual do Espírito Santo, é um daqueles professores que sonharam uma organização para os professores em 2019 e hoje é um dos coordenadores do coletivo LUT. Ele coordena o núcleo do município da Serra e está aqui para falar da visão dos professores e a posição do coletivo diante das questões que envolvem a pandemia. Então, nós vamos começar com a Ethel, que vai ter de 20 a 30 minutos para fazer a exposição. Em seguida, eu abro para o Demian comentar a fala dela e fazer sua própria exposição, em 15 minutos aproximados. E, enquanto isso, eu vou selecionando no chat do Facebook os comentários e perguntas de quem está nos assistindo e abro para o debate depois da fala do Demian. Tudo bem? Então, vamos lá, professora Ethel, fique à vontade. Tá bom, então, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto que é tão importante para todos nós, né? É muito bom ver professores em luta. Eu acho que nesse momento nunca foi tão necessário, né, nesse entendimento, nesse momento que a gente precisa ter um posicionamento muito explícito, né, de que lado da luta nós estamos. Eu quero começar dizendo que eu tenho uns slides, eu acho que alguém vai passar para mim. Pode colocar. Eu quero começar dizendo que eu acredito que uma volta segura não existe, né, sem uma vacina. Então, eu já quero começar dizendo isso, né, colocando o que eu acredito. Eu acho que nós estamos num período onde nós temos possibilidades concretas de vacina. Então, se nós estivéssemos falando de alguma coisa que era impossível ou que demoraria 20 anos, que é o tempo que se demora para a produção de uma vacina, a gente teria que ter pressa para adotar medidas, protocolos que pudessem ser iniciados já no próximo semestre. Mas esse não é o caso. Nós temos 2 vacinas, pelo menos, temos aí muito mais de 10 sendo investigadas, mas nós temos 2 vacinas, né, uma chinesa e uma inglesa, que já estão na última fase e que provavelmente estarão disponíveis entre o final do ano e o primeiro semestre de 2021. Então, é algo que nunca aconteceu na história, para todo mundo entender a produção de uma vacina, né? Ela demora, das tecnologias em saúde mais complexas e ela demora muito tempo. Para muitas doenças nós não temos até hoje vacinas. Então não é algo trivial e nós estamos por um esforço internacional aí com 2 candidatas muito fortes. Então eu separei algumas coisas para a gente falar e eu fiz um pouco uma mudança na organização do pensamento para discutir aqui com vocês, de como os outros países estão fazendo. Então, agora, além do que a OMS preconiza, eu trouxe algumas ideias e eu organizei em que aspectos todos os outros protocolos de países que já passaram pelo pico, que já estão em outra fase, né? Se a gente se comparar, por exemplo, com a Espanha, que está pensando numa abertura em setembro e que está num momento muito diferente da pandemia que a gente. A França, que já abriu, né, teve que fechar. Então, alguns protocolos. E também o protocolo dos Estados Unidos, alguns outros países da Europa. Mas, assim, o que eles têm em comum? Eu trouxe para a gente discutir isso. Então, esses pontos de discussão que eu trago aí é de que escola que a gente está falando, porque as escolas não são iguais, né? Vocês vão poder dizer isso muito melhor que eu. Vocês convivem no ambiente da educação básica e vocês podem dizer, principalmente em termos de infraestrutura, eu tenho visto coisas que na prática a gente sabe que não é possível acontecer, né? A outra coisa é o contexto próprio da pandemia, que ela se diferencia no estado, ela está em momentos diferentes, em cidades diferentes, então é difícil você pensar
no Espírito Santo sem entender essas diferenças, né? E as medidas que as escolas podem adotar de acordo com isso que eu estou falando para vocês, na perspectiva do que outros países fizeram. Então, pode passar o próximo, por favor? Então, primeiro que eu estava falando, as escolas não são iguais. A gente tem estruturas, e na audiência pública que a gente teve da Assembleia Legislativa, deve ter alguém aqui que participou, que estava lá, alguém disse, acho que talvez alguém que é de uma das escolas, da Escola Viva, disse que a estrutura era muito boa, não deixava, vamos dizer assim, se comparasse com uma escola privada, não tinha diferença. E aí, mas isso não é a realidade da maioria das escolas públicas do Espírito Santo. E aí, para você instituir alguns protocolos, principalmente que precisam de limpeza, desinfecção, estruturas de banheiro, toda a estrutura, a infraestrutura, é um pouco difícil. Então, as escolas não são iguais. É difícil que a gente tenha um protocolo único e esses protocolos que visam englobar muitas coisas para instituições que são muito diferentes, do ponto de vista da sua localidade, da cultura local, da própria infraestrutura, dos equipamentos que tem disponíveis. As escolas são muito diferentes, né? Em relação aos turnos, também nós sabemos da diferença, nós sabemos de pessoas que trabalham, estudam, então tem uma diferenciação grande em termos até de, se a gente pensar, aquelas pessoas que vão, os estudantes que vão para a escola após um turno de trabalho, eles oferecem um risco maior do que aqueles que vêm de casa para a escola. Então, só para estudar. Então, é só para a gente entender que não dá para a gente falar de tudo como se nós tivéssemos um padrão estabelecido, porque ele não existe. Ele não existe no Espírito Santo, ele não existe no Brasil. Infelizmente, né, é isso. A outra coisa, a idade. As idades são, se a gente pegar toda a educação básica, tem diferenças importantes e de como nós vamos conseguir fazer distanciamento social em algumas fases e até pelo projeto pedagógico que está, e aí certamente o Demian vai falar com muito mais propriedade que eu, mas o projeto pedagógico que está construído para aquela faixa etária, ela tem atividades que intrinsecamente elas propiciam a aglomeração, né? O trabalho de desenvolvimento ali em grupo. Então, é algo um pouco complexo, né? E essa relação público e privado, que a gente está entendendo cada vez mais a pressão, né? Coincidentemente ou não, vamos colocar assim, o debate do retorno às aulas, ele vem depois da aprovação de uma lei de redução das mensalidades das escolas privadas, então é importante também que a gente pontue isso. O próximo, por favor. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Dizer que é um vírus novo, hoje aconteceu até um fato engraçado, tinha um evento na USP, eu falei nesse evento, um evento virtual, né? E eu estava falando da relação da tuberculose com a Covid-19, explicando as diferenças e dizendo da diferença do modo de transmissão, porque a tuberculose, a transmissão é pessoa a pessoa, quando tosse, quando espirra, e a gente, só que você pode, a transmissão pode ficar no ar, né? A bactéria, a micobactéria fica no ar e você tem, vamos dizer, do ponto de vista de transmissão, ela é muito mais perigosa, vamos colocar assim, oferece mais risco. E a Covid não tinha isso, é mais por contato, né? E transmissão pessoa a pessoa também. Algumas horas depois, a gente tem um pedido de mais de 200 pesquisadores no mundo assinando e pedindo à OMS para reconhecer a Covid como uma doença de transmissão pelo ar. Então, o que eu tinha dito de manhã já era diferente, então só para vocês entenderem isso,
E o que eu falei da última vez que a gente discutiu sobre a escola já é diferente. Porque se a transmissão é pelo ar, aí a coisa fica muito mais complexa. Porque aí não é só contato, não é só distanciamento, aí tem fluxo de ar, aí tem tipos de equipamento, aquela máscara cirúrgica ou a máscara de pano que o professor usaria, ele não vai mais poder usar, ele tem que usar uma máscara profissional, N95, já muda todas as medidas de precaução, porque a gente acaba agora de descobrir isso. E um pouquinho antes de eu entrar aqui, eu acabei de ver a coletiva que a OMS está acatando, porque assim, as evidências científicas, elas não são, vamos dizer, 100%, elas não são muito fortes, inquestionáveis. Mas o que esses pesquisadores muito assim importantes do ponto de vista de produção científica, que eles estão dizendo que é melhor a gente adotar essa outra medida de precaução e considerar que é possível que se transmita pelo ar, porque já tem vários estudos, do que depois a gente descobrir que era e várias pessoas ficaram sob risco. Então, naquela lógica que é melhor você pecar por excesso, né? Então, esse é um argumento que tem muitas evidências, né? Mas o que a gente não sabe ainda exatamente é quanto que você precisa inalar dessa partícula, por quanto tempo ela fica no ar suspensa. Então, ainda tem muitas perguntas, mas o que eu quero dizer é que é um vírus novo. A cada hora a gente está descobrindo uma nova coisa. E aí, isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade de estabelecer protocolos que são, vamos dizer, que não mudam, que são protocolos estabelecidos e eu fiz aquilo ali e aquilo vai ficar, porque não é a realidade, né? Então, isso é importante que se diga. Outra coisa, Carolina falou bem aí no início, essa questão política que a gente está, essa dificuldade, a gente tem um país dividido, que se usa o medicamento, se não usa, se coloca máscara, são coisas assim que a gente pensa que no século XXI já estaríamos, já teríamos passado muito, né? Já teríamos suplantado tudo isso e a gente ainda está num debate que não é desse século, né? Que não é desse século. Como a Carolina colocou muito bem no início, para nós que acreditamos na ciência, as evidências já estão bem aí para dizer o que funciona, né? O que não funciona em relação até agora a máscara, né? Os medicamentos, mas as pessoas continuam falando muitas coisas. Então, e outra coisa que eu queria dizer é que é possível que, na eventualidade né, das escolas abrirem, elas tenham que fechar por muitos surtos, por muitas pessoas que vão ficar doentes. A gente chama em epidemiologia surto quando muitos casos de uma doença ocorrem num lugar delimitado. A escola é característica de surtos. Então, a gente pode ter surtos da doença localizados em escolas diferentes, pessoas doentes, pessoas que podem morrer. Então, tudo isso pode acontecer. Próximo, por favor. Então, eu já tinha falado isso numa outra conversa de escola, que agora, mas as taxas mudaram. Então, eu coloquei isso aí ainda para a gente discutir, né? A recomendação da OMS é que essa abertura em local de aglomeração natural, como são as escolas, elas só devem acontecer quando a taxa de reprodução estiver abaixo de 1. A taxa de reprodução é quanto que eu contamino outras pessoas. São infecções secundárias que provém de uma infecção primária, né? Então, eu tô aqui, eu transmito para quantas pessoas? E aquela pessoa que eu transmiti, que se infectou, transmite para as outras quantas? Então, da última vez que eu falei no Lageves, a gente tinha uma taxa diferente, agora a gente diminuiu um pouco. O Espírito Santo como um todo. Aí eu acho que eu vou pedir para passar o próximo, que tem os gráficos. O Espírito Santo como um todo, ele está 1,3, então é essa linha do meio. Isso é como a gente veio evoluindo. A gente estava acima de 3, a gente veio baixando.
medidas de prevenção, fecha isso, fecha aquilo, e a gente vem diminuindo essa taxa de reprodução. Hoje, aqui no Espírito Santo, nós estamos com 1,3, que significaria que 10 pessoas, né, transmitem para 13, que transmite para 17. Tudo que é acima de 1 não está controlado. Pode ser 1,00001. Que está acima de 1 não está controlado. Então, a gente está com essa taxa de 1,3, 1,33 aqui, e no interior, e aí essa diferença continua. No interior também caiu um pouco, a gente ainda não sabe, nem nós, nem muitas pessoas no mundo, a gente está tentando entender por que essa taxa de reprodução está caindo. Se a gente está com tantas coisas abertas, é possível que haja alguma imunidade cruzada, algumas evidências nas últimas 2 semanas de que talvez a vacina de BCG, que é a vacina de tuberculose, que a gente toma contra a tuberculose lá quando a gente tem menos de 30 dias, ela pode oferecer alguma imunidade para esse novo vírus. Então, tem pesquisas que estão acontecendo no mundo para comprovar isso. Isso pode ser, né? Então, isso explicaria porque algumas pessoas não se infectam, não se contaminam. Mas são estudos ainda, nós ainda não sabemos. E aqui no interior, então, no interior são todos os municípios que não estão na Grande Vitória, que a gente considerou para estudo. Está 1,7. Então, é como se 10 pessoas transmitissem para 17, que transmite para 29. Então, vocês percebem que a velocidade está muito diferente. E o interior, a pandemia, ela está muito mais acelerada. É como se a gente tivesse momentos diferentes. Se a gente pensar numa curva epidêmica, é como se aqui na Grande Vitória a gente estivesse mais próximo do platô, do pico, e no interior a gente ainda está subindo. Então, a gente está em momentos diferentes da pandemia, tá? O próximo, por favor. E aí, eu separei para discutir com vocês algumas medidas que os outros países adotaram, ou pensando em protocolos de quem vai abrir, né, ou que já abriram. Então, eu coloquei assim, os protocolos se dividem em 3 grandes grupos. As medidas que em alguns lugares chamam de governança, eu traduzi como organização e planejamento local, porque eu acredito que mesmo quando a gente for planejar para voltar, né, sem uma vacina, ou com uma vacina, mas que não está todo mundo imunizado, nós vamos ter que pensar em planejamentos locais. Não dá para ter um protocolo que seja global, que vai pensar tudo. Então, as estratégias que estão dando mais certo, se a gente olhar a China e outros, são estratégias locais. Então, eu coloquei, traduzi, assim, criei esse nome, e em muitos lugares é a governança. Eu tenho, às vezes, um pouco de implicância. Então, organização e planejamento local, saúde e biossegurança, que é outro ponto de todos os protocolos que são importantes, e o terceiro, que é em relação às questões educacionais mesmo, como que você reorganiza, e aí como que você faz conteúdos, como é que isso vai ser, esse distanciamento, mudanças de projetos pedagógicos que certamente precisarão ser feitos. Então, esses 3 grandes blocos. Pode passar o próximo, por favor? Aí, na organização e planejamento local, separei algumas coisas que são importantes, né? A gente, quais são os momentos de aglomeração? A gente tem um momento importante ali na entrada, então a ideia é sempre escalonar turnos. Eu não falei aqui ainda, mas também tem a questão que a gente tem que pensar de como esse estudante chega da escola, que também é um outro problema. Se ele vem de transporte coletivo, se ele vem caminhando, se ele vem de carro, são riscos totalmente diferentes. Então, tem esse ponto que é antes, que é a chegada dele, né? Que a gente precisa pensar também, que é bem importante, principalmente o transporte coletivo, que é um carro de alta transmissão. Eu estou colocando aqui só a partir do momento que ele chegou. Então, a gente teria que ter turnos, e aí eu gostaria que vocês pensassem, vocês que estão no dia a dia da escola, como que isso, na prática, é possível a gente fazer.
se isso é possível, porque muitas vezes as pessoas que planejam, elas não vivem a escola, né? Então a pessoa planeja uma coisa que é maravilhosa, mas não vai funcionar nunca, porque não tem como. Então, uma coisa, mas eu estou pegando assim, o que os países desenvolvidos fizeram? Que tem outras estruturas, e a gente vai discutir aqui, né? Não tem nem questão, eu só estou problematizando com vocês, para a gente pensar junto nessas dificuldades. Então, seria turnos diferentes, as entradas seriam diferentes. Aí, como é que você adequa como se diz? A matriz diária, as disciplinas, me fugiu o nome aqui, as disciplinas que vão ser ministradas aquele dia, como que você planeja isso em turnos que entram diferente? A gente vai ter tempos diferentes, a hora-aula vai ser diferente, porque esses turnos vão ser diferentes. Como que isso vai se dar? Então, são coisas para vocês pensarem. A outra coisa, os horários de refeição. A refeição não pode ser no mesmo horário, você não pode aglomerar. Uma ideia é que os estudantes eles possam fazer refeição nas salas, porque aí já tem os locais delimitados, né, separados, 1,5 m, aquela coisa toda. Nos outros países, as turmas só podem ter 15 alunos. Então, para vocês irem pensando nessa possibilidade, se isso é possível. E aí, então, as refeições ali na sala, e aí depois vocês têm que pensar que na mesma sala ele vai estudar. Aí como é que vai ser isso aqui? Como é que vai ser essa limpeza? O que vai acontecer? Então, tudo isso aí. E a outra coisa é você ter álcool gel, né, em todas as salas. Então, só essa estrutura para a gente pensar. O próximo é que nessa parte de organização também, todos os outros países que estão se planejando, eles têm o que eles chamam de comitês locais, de alunos e pais, para poderem pensar juntos como instituir as medidas, como vão monitorar. Vai ser passado o quê? De 3 em 3 dias para avaliar se está tudo funcionando, se está dando certo. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse planejamento? Então, esses comitês parece que tem funcionado, né, em alguns locais. Inclusive, esses comitês, em alguns países que abriram, foram os comitês responsáveis pelos fechamentos, porque eles reportam o que está acontecendo, né, e aí vê que aquelas medidas que foram propostas, elas não estão acontecendo na prática, né? Uso da tecnologia, então, algumas para, por exemplo, rever conteúdos que foram dados antes, vão ser levados exercícios para casa. Como é que vai ser isso? Atividades extras? Vai usar tecnologia? Vai ter tablet? Vai fornecer para os estudantes pacotes de internet? Então, assim, como que isso vai se dar? E a outra coisa é uma palavra bem importante que eu coloquei aí em letras maiúsculas, é financiamento. Então, assim, da onde virá o dinheiro para garantir que tudo isso vai acontecer? Que o álcool gel vai estar lá, que vai acontecer todas as desinfecções que eu vou mostrar, pode passar o próximo, que vão acontecer. A escola vai ter a liberdade, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, porque como é que a gente vai controlar o gasto do álcool gel? Como é que a gente vai fazer isso? Então, acabou, a escola vai poder comprar, vai ter que como é que... Então, esse arcabouço, que não é simples, ele tem que ser pensado, né? Porque é preciso que se pense antes. Então, do outro bloco, do segundo bloco, que é saúde e biossegurança, por exemplo, na Espanha, limpeza dos banheiros é 3 vezes por turno, tá? 3 vezes por turno. Então, se eu tenho turno da manhã, limpou 3 vezes, o turno da tarde limpou mais 3 vezes, o turno da noite limpou mais 3 vezes. Então, assim, desinfecção de todas as superfícies, né? As cadeiras, as mesas, locais onde as pessoas tocam. Então, tudo isso tem que passar por uma desinfecção. Então, protocolo para isso. Eu separei saúde física e mental só para falar o seguinte: a gente tem que ter protocolos
Na entrada para esses estudantes, para verificar quem está com febre, o rastreamento. Quem vai fazer isso? Vai ter uma equipe de saúde na escola para rastrear todos os estudantes? Como é que vai ser feito isso? Tira o estudante da sala? É na fila de entrada? Como que vai se dar essa análise da saúde? Porque a gente tem que rastrear se tem alguém com síndrome gripal, se tem alguém com febre, né? Então, o ideal é que tenha lá o termômetro de mão para poder medir, mas a febre, ela não é o sinal mais frequente. Os sintomas mais frequentes é a perda do cheiro, do gosto, então são os distúrbios gustativos e olfativos, a pessoa pode ter diarreia, quer dizer, são outros sintomas que precisam ser rastreados. Quem vai fazer isso? Como é que isso vai se dar? Né? Então, e a saúde mental, porque diante de uma pandemia, e eu certamente consigo compreender e pensar que vocês compreendem isso muito bem, a gente não tem cabeça para ficar estudando as equações. Tem um monte de gente morrendo, tem só assim, meu pai perdeu o emprego, minha mãe não consegue emprego também, assim, como é um mundo de coisas que são bastante complicadas e complexas para que a gente ache que é só estudar, né? Não é só. A gente está diante de uma pandemia que toda hora a gente está tendo muita informação, muita. A gente está e as pessoas têm medo. Né? Nós estamos sob o domínio do medo. É o medo. As pessoas têm medo. Ninguém vai tranquilo, né? Ou pelo menos ninguém que tenha algum conhecimento, né? Vai tranquilo fazer as coisas. É o medo. E a outra coisa são as práticas de biossegurança. Então, os professores, agora, eles vão ser um pouco agentes de saúde. Então, eles vão ter que ser treinados nas práticas. E aí eu estou problematizando para vocês entenderem como que isso é na prática. Então, eles vão ter que saber, né, todas as formas de prevenção, como que eles vão explicar isso para os alunos, eles vão monitorar os estudantes, como é que vai ser isso na prática, né, na sala. Então, toda a prática de biossegurança, como que vai se dar, né? Então, e os professores terão que ser treinados para isso. Então, o próximo, por favor. E a gente tem as questões educacionais, que é o terceiro bloco, que eu estou chamando aqui, que aí vocês são os especialistas e vão dizer, mas como garantir, no meio de uma pandemia, de emergência internacional, que no nosso estado, né, mais de 1.800 pessoas já morreram e certamente muitas pessoas que estarão nas escolas perderam alguém, né, da sua família, como que a gente vai garantir a apreensão desses conteúdos? Como é que é isso? Como que isso vai se dar, né? Então, assim, e como que a gente vai garantir? Eu acho que talvez, quando a gente fala de escolas, isso é algo no nosso país, né? Porque a gente não está falando, a gente está pegando exemplos, né? De Espanha, Itália, França, Estados Unidos, de países que já venceram muitas questões que nós ainda nem começamos a ter políticas decentes, né? Políticas públicas decentes para elas. Então, assim, são contextos muito diferentes, né? Que a gente precisa pensar nisso agora e como garantir essa igualdade do acesso, da educação, como garantir isso nesse ambiente e nesse país com desigualdades estruturais. Então, acho que essa é a questão mais complexa. Eu acho que eu estou caminhando para o fim. Pode passar o próximo, por favor. E aí, meu último slide, que é esse, né? Para mim, o retorno às aulas, ele vai muito além dos protocolos, né? É uma questão humanitária. Então, a gente precisa pensar e tratá-la como uma questão humanitária, que envolve aspectos éticos bastante importantes, né? E aspectos da desigualdade do nosso país. Então, é uma questão humanitária que a gente precisa pensar. E aí, o próximo, por favor. Eu acho que eu tinha uns contatos ali para quem quiser e precisar depois. É o último slide. E é isso.
Obrigada. Ok, muito obrigada. Eu vou segurar meus comentários e passar para o Demian. Pode ser? Colocar no mudo. Seu microfone está fechado, Demian. Está com um sinalzinho de microfone fechado. Tudo bem. Então, enquanto isso, Etel, deixa eu ir falando aqui com você. A gente fica discutindo, fazendo essas discussões entre os agentes da educação, entre os agentes da saúde e agentes do governo, mas raramente esse debate chega naqueles que serão dos mais negativamente afetados pela Covid, né? Se o ensino, principalmente se o ensino presencial voltar em meio a essa crise toda. Eu estou falando dos estudantes e das famílias dos estudantes. Isso é uma coisa que a gente tem debatido bastante lá dentro do coletivo. A gente acha que é essencial abrir diálogo com os representantes das entidades estudantis e associação de pais, né, porque eles estão muito preocupados. E um exemplo disso foi o que aconteceu essa semana, na sexta-feira, quando a gente publicou a primeira chamada avisando dessa live de hoje. Muita gente respondeu, gente que nem seguia a página do coletivo, mas acabou vendo a chamada da divulgação pela timeline e foi responder lá dizendo que não, que se a escola abrir, o filho não vai voltar, enquanto não tiver vacina, o filho não vai voltar, que é melhor perder um ano letivo do que perder a vida, né? Faz sentido? Faz sentido. Mas é lógico que veio todo aquele debate, né? Teve gente que apareceu criticando, falando que isso era muito extremo, que vacina não é uma coisa... E realmente, vacina não se descobre da noite para o dia, e depois ainda tem o período de testes para verificar a eficácia, né? E fora a questão da fabricação e da logística, porque o mundo inteiro está querendo essa vacina, não tem como fabricar milhões de lotes da noite para o dia, então realmente vai ser uma coisa demorada. E aí, enquanto Demian voltou, será? Eu seguro minha pergunta para você depois, então, sobre sua visão em relação às vacinas. Mas beleza, deixa para depois. Vai lá, Demian. Boa noite, pessoal. Queria, antes de tudo, parabenizar a exposição da Etel, ela que tem sido aí a pessoa que tem trazido as informações sobre o coronavírus mais preciosas, né? E acredito que as organizações públicas, governamentais, estejam bastante atentas ao que ela tem a dizer, que ela traz é grave, é sério, e a gente precisa ter atenção a isso para poder pensar que estratégia teremos, não só no retorno para as aulas, mas na própria condução, né, da tentativa de minorizar os efeitos dessa pandemia trágica. E aí eu queria me ater um pouquinho a alguns elementos que a Etel trouxe, que tem a ver com a escola, né, com o cotidiano da escola, que são as questões organizacionais que ela colocou, né, e as questões educacionais. A gente sabe que no Espírito Santo, não só no Espírito Santo, no Brasil como um todo, a escola pública é muito depreciada, né, muito ambientes precários, né, a depender da região, você tem escolas realmente assim miseráveis em condição, funcionando multisseriadas, salas, por exemplo, né? Não é o caso aqui da Grande Vitória, né? Que tem uma estrutura um pouco melhor, mas ainda assim com bastante dificuldades. Eu trabalho em 2 escolas na Serra e uma delas está em obra desde o ano passado, né? Uma obra assim que a escola não tinha quadra, o professor de educação física questionava isso o tempo todo, né? É um cara combativo, um professor que tem bastante apreço pela energia que ele tem, colocar
as questões necessárias, né, para o bom trabalho dele como profissional de educação física, e ele precisou, em algum momento, inclusive, chamar a mídia, né, para mostrar a situação da escola. Isso foi colocado no jornal de grande circulação e tal, e aí, então, a obra da escola saiu. Ela está em obra desde o ano passado, e a gente tinha a aula dentro da escola com a escola em obra, né? Então, assim, a 3 metros da janela da sala de aula, você tinha batistaca, britadeira, martelo, e assim, a gente tendo que trabalhar num ambiente como esse, né? De certa forma, a pandemia veio até para dinamizar a obra, né? Que ela está quase concluindo, a escola está bastante bonita pelos informes que a coordenação traz para a gente, né, cotidianamente. Mas, assim, a gente estaria, se não fosse a pandemia, no meio de uma escola em obras, né? E as pessoas que estão na escola nesse momento, no dia a dia, estão lá trabalhando, desenvolvendo as atividades com a escola em obra. Então, é uma questão, de fato, muito importante para a gente pensar. E isso eu estou falando da Grande Vitória. Eu já trabalhei em vários municípios do Espírito Santo, pelo interior, né? Jaguaré, já trabalhei em escola família agrícola, pessoal do MEPS, já trabalhei pela rede estadual no interior, e a gente vê que a qualidade das escolas e a estrutura, né? Primeiro que elas parecem prisões, né? Infelizmente, isso é uma tendência nacional, né? Eu, quando estudava, eu sou paulistano, em São Paulo não era muito diferente as escolas lá, cheia de grade, cheia de protocolos, não pode ir ali, não pode ir aqui, enfim. E aí a gente percebe mesmo, né? Por exemplo, as escolas muito pequenas, a gente fala que, até eu falou, um protocolo de entrada, mas tem escolas que têm uma única entrada, né? Uma única saída, assim. Então, fica difícil você manobrar tantos jovens, né? Crianças que muitas vezes não estão ali com aquela... com o entendimento da necessidade, da gravidade da situação, né? E que vão se abraçar, né? Estão com saudade dos amigos, vão compartilhar copo, vão compartilhar comida, né, tirada da mesma embalagem. Tudo isso pode trazer riscos de contaminação. E aí, então, a gente queria tentar mesmo levantar esse debate para que a Secretaria de Educação, né, para que a SEDU e o nosso secretário possa ter uma atenção a isso. Eu acho interessante que o Brasil, ele tem, desde o início dessa pandemia, eu lembro que a gente começou a ouvir falar disso de forma mais enfática na mídia a partir de novembro do ano passado, né, que tinha surgido foco lá na China, na cidade de Wuhan, e aquilo foi se disseminando pela Ásia, pela Europa, e assim, a gente teve uma possibilidade de observar situações para poder operar essas situações aqui no Brasil, diferente do que fizeram lá fora. A Itália, por exemplo, a cidade de Milão, eles tiveram descaso completo, e lá foi um número altíssimo de mortes, né? Eles chegaram lá a uma situação de caos médico, né? Não tinha leitos para todo mundo que estava precisando, e a gente poderia ter observado isso, e não fizemos. E ainda hoje não fazemos. A gente tem visto aí vários países que retornaram com as aulas, né? E que precisaram suspender esse início. Vários países que abriram comércio, várias cidades aí pelo mundo que abriram comércio precisaram fechar novamente. Até no Brasil, sobretudo no Norte e Nordeste, né? Tem várias cidades que foram abertas e depois precisaram ser fechadas de novo. A gente ficou na resistência do lockout, né? Do bloqueio total, que duraria 2 meses, talvez a gente já tivesse voltado à nossa dinâmica, e agora a gente está aí indo para o 5º mês já, todo mundo dentro de casa, assim, uma pressão horrorosa, né? A gente que trabalha em escola, uma hiperburocratização do nosso trabalho também, é preciso que se diga isso, né? Que é aí entrando talvez nas questões da organização do trabalho, questão educacional. Nunca se preencheu tanta planilha na história da educação capixaba como agora, né? Nunca se fez tanto papel, que não é mais papel, hoje é tudo virtual, mas assim, é uma infinidade e a cada 15, 20 dias protocolos novos, comunicações internas novas, enfim, a gente fica perdido, né?
Eu trabalho em 2 escolas, 2 profissionais trabalham em rede particular, rede pública, uma cadeira no município, uma cadeira no estado, e essas regras se misturam, assim, a nossa cabeça não consegue dar conta do que é para fazer aonde, entendeu? Então, assim, é fundamental que a gente faça esse debate também, né? Já entrando no tema da questão pedagógica que a Etel colocou, de fato, a gente vai precisar, a partir desse novo cenário que se coloca para o mundo, enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver um tratamento que controle essa pandemia, esse Covid-19, a gente vai precisar mesmo ter novos protocolos. Só que esses protocolos, eles precisam ser pensados pelas escolas, pela comunidade escolar, em participação com a secretaria, né? Nós temos, por exemplo, uma entidade que é uma entidade que deveria ser a nossa representação, né, nos espaços que existem, que é o SINDIUPS, Sindicato dos Professores da Escola Pública do Espírito Santo, que sequer comparecem às reuniões, né? Acho que o Vitor De Angelo fez uma live com o Lagebes, ele denunciou a situação, que o sindicato não comparece. E foi uma denúncia que a gente sabe, porque tem outros momentos que o sindicato também não apareceu, que a gente sabe, e não foi dito. Por exemplo, na reunião do Conselho Estadual de Educação, onde se definiu a volta das aulas, o sindicato não compareceu à reunião. Será que ele não quis se constranger perante o governo, defendendo o interesse da categoria, ou será que não quis se constranger com a categoria defendendo o interesse do governo, que era a volta às aulas? A gente sabe também que existe uma pressão muito grande do setor privado da educação pelo retorno das aulas, né? Hoje saiu na Gazeta que a liminar que diminuir em 30% o valor das mensalidades das escolas públicas, os sindicatos patronais das escolas privadas conseguiram derrubar. Né? Aí o pai não manda o menino para a escola, né? O menino tem que ficar na frente do computador e tem que pagar mensalidade caríssima, né? Porque ele está consumindo ali um produto, uma mercadoria. E a associação de pais eles entraram, né, na justiça para pedir a diminuição do valor, conseguiram, e o sindicato patronal foi lá e diminuiu, né? No nosso coletivo nós temos professores da rede privada também, acho que essa é a originalidade. Nossa ideia aqui é reunir todos os profissionais, né, a categoria como um todo, das redes municipais, estaduais e privadas também, porque o Simpro também não cumpre com o que deveria, né? A gente está falando do SINDIUPS, mas o Simpro também deixa bastante a desejar na representação dos interesses dos professores. Então, é fundamental que a gente trate desses temas com a seriedade que ele merece, né? E acho que trazer até para essa nossa primeira live é fundamental para a gente dizer, ó, nós estamos atentos ao que é preciso ser feito, nós estamos em contato com pessoas que, de fato, conhecem do que estão dizendo, não tem amador aqui, né? E a gente precisa de respostas, né? Mas como não temos as entidades que deveriam representar a gente de maneira sólida, levar nossos questionamentos, trazer as respostas, a gente se auto-organiza, né? É fundamental que a gente, então, busque fazer nós mesmos por nossas mãos, porque esperar não tem dado certo, já tem alguns anos, né? Espero que essa situação de pandemia também possa, espero com o pé atrás, mas espero que a gente possa, inclusive, sensibilizar os sindicatos, né, dos professores da rede privada, da rede pública, para estar atentos a essas necessidades, né? A gente tem também a questão, o nosso coletivo, né, a Luta Unificada dos Trabalhadores da Educação do Espírito Santo, nós temos também uma crítica muito profunda a esse ensino remoto que está colocado para a gente, né? Ensino remoto que apareceu na emergência da situação, né, da pandemia, compreendemos isso, mas também de uma maneira completamente alinhada aos interesses empresariais, né? Quem que está gerindo a rede pública do Espírito Santo de ensino é o Google. O Google, no Brasil, divide território na educação privada remota, é a Microsoft e o Google, né? Tem uma matéria que saiu na revista Isto é Negócios, em 2018, chamada... Acho que eu fechei a aba aqui, porque eu estava caindo, eu achei melhor fechar para ficar só uma aqui.
Mas é a matéria, quem olhar nos comentários aí, um colega colocou, né? Como o Google pretende dominar a educação. Essa matéria saiu em 2018, acho que setembro de 2018, na revista Isto é Negócios. E ali tem muito elemento mostrando, a Bahia foi a primeira experiência, né? Uma experiência que serve para quê? Para vender computadores, o chamado Chromebook, né? Que é a marca da Google, para fidelizar a juventude àquela marca, está lá colocado na matéria, a fidelização do estudante pela marca Google, para que ele vire um adulto consumidor dos produtos Google, né? E, de certa maneira, também uma intervenção de setores econômicos na educação pública brasileira, né? A gente tem aí Fundação Lehman, Instituto Unibanco, Fundação Ayrton Senna, uma série de instituições privadas dando pitaco na educação. A ETEL é especialista aqui em epidemiologia e tudo mais. Ninguém vai dar pitaco no trabalho que ela faz, né? Ela que vai lá, estude, produza os artigos dela, publique, faça lá o trabalho dela sem pitaco. Agora, nós professores, todo mundo pode dizer o que a gente pode fazer ou não. Todo mundo. Basta ter boca, saber falar minimamente o português, que todo mundo tem uma opinião sobre a educação. Como se a educação não fosse uma ciência. Eu sou um cientista. A Carolina é uma cientista. Nós somos professores. Eu sou um cientista da área de geografia, a Carolina é uma cientista da área de linguagens, né? Eu sei pesquisar, eu sei apresentar resultados da minha pesquisa, eu sei entender o meu local de trabalho, eu não preciso que uma fundação privada venha dizer o que eu devo ou não fazer, né? Então é importante alertar para isso também. Existe ao mesmo tempo uma situação de extremo assédio nas escolas, né? Como a gente pode verificar com os componentes do nosso coletivo, sobretudo no interior, porque essa é muito clara. O uso de redes sociais para conversar com os estudantes é opcional. E está claro, os documentos dizem isso. Só que você chega na escola, a depender do gestor, as pessoas são assediadas a usar. Tem que usar o WhatsApp, tem que ter lá 30 grupos. O professor tem 18 turmas, tem que ter 18 grupos de WhatsApp, um para cada turma. Tem que acompanhar o tempo todo o que cada um está dizendo. Não tem mais hora de trabalho. Antes da pandemia, eu entrava no serviço 7 horas e saía às 18. Às vezes ficava um pouquinho além na escola, porque, né, tinha lá uma estrutura. Ficava ali até às 7, organizando algumas coisas, nunca tive problema com isso. Agora, é da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, fazendo atividade, respondendo e-mail, respondendo questão de estudante. Isso não é uma tendência só no Espírito Santo, isso é uma tendência nacional. O nosso coletivo, além de defender os interesses da categoria aqui, se auto-organizar para fazer isso, nós também entendemos a necessidade de estudo da realidade. Não adianta eu chegar aqui e falar qualquer coisa para parecer bonito. Eu tenho que entender o que eu estou falando. Sem estudo do que está acontecendo no Brasil nesse momento, eu não tenho condição, e ninguém aqui tem condição de pôr uma saída, sem entender de forma disciplinada. Então, o estudo da realidade da educação brasileira, e, em especial, do Espírito Santo, é um objetivo do nosso coletivo também. Então, nós temos pessoas muito preparadas, produzindo documentos, né, produzindo artigos, publicando nas nossas redes sociais. Por isso que é fundamental que os professores do Espírito Santo acompanhem as nossas redes, né, acompanhem a nossa construção, inclusive para poder se informar também, né, se informar de forma adequada, para poder saber o que fazer, para poder entender com o que estão lidando, né? Porque se a gente não fizer um trabalho desse, de estudo disciplinado da nossa realidade de trabalho, a gente não tem o que propor. Então, a nossa ideia é aprofundar isso, né? Aprofundar um entendimento da educação brasileira e capixaba, entender as contradições que estão colocadas e combater essas contradições, para que a gente possa ter uma educação de fato de qualidade, que até aqui a gente não conseguiu alcançar, embora a gente saiba que pontualmente aqui e ali existam esforços valorosos, mas no geral a gente não conseguiu sair do lugar. Se vocês acompanharem os jornais, ontem mesmo, acho que ontem ou anteontem, saiu uma notícia num canal que eu não vou me lembrar agora, depois eu posso colocar nos comentários,
que nessa situação de pandemia, o Brasil está vivendo um apagão educacional em todas as redes. Um apagão educacional, ou seja, todas essas estratégias pensadas por empresas privadas não estão dando resposta para a educação desses jovens, né? A Secretaria de Estado publicou uma notícia alguns dias atrás de que 70% dos estudantes estariam acessando o ambiente virtual, né? E é um número grande, né? 70%. Mas eu que estou na escola e os meus colegas que estão na escola, a gente sabe que não chega a 30% a execução das atividades. A gente acompanha, a gente tem lá os formulários, a gente não chega a o estudante entrou no ambiente, entrou, acessou, ele fez, aí é outra coisa. Porque para fazer tem que saber também lidar com a plataforma, tem que saber abrir o formulário, tem que saber como preencher e mandar. Eu, todos os dias, nas últimas semanas, estou tendo que refazer formulário, porque meus estudantes não sabem preencher formulário. Eles colocam as respostas no lugar da pergunta, e aí o próximo estudante que vai vir fazer a atividade, ele vai pegar as respostas do aluno anterior. E a gente, assim, não teve uma formação também, né? Nós, até por conta do momento emergencial, nós não tivemos uma formação para saber como fazer da melhor maneira possível. Existem os links, né? Assim, os diretores bem intencionados mandam link, assiste isso, conversa com o colega. A gente tem feito isso, mas é insuficiente. Nós deveríamos ter uma formação para poder operacionalizar essas plataformas, e isso ainda não acontece. Então fica aí a dica para a CEDU. Se o escolar vai permanecer, primeiro a gente precisa pensar de que forma, e aí acho que escutar os professores é fundamental, mesmo que o nosso sindicato não leve nossa voz, mas nós temos outros coletivos, o LUT não é o único, existem vários outros aí que estão atentos a essa situação, a gente está conversando, está tentando trazer uma unificação de todas essas lutas, mas também pensar de que maneira usar essa tecnologia, né? Pensar como a gente pode fazer o melhor uso, que haja formação para que a gente consiga fazer o trabalho da melhor maneira. Enfim, eu acho que a gente vai abrir para as questões, né? E acho que a gente pode debater melhor a partir das questões que surgirem, mas é fundamental que nós, professores da rede estadual, das redes municipais, das redes privadas, nos atentemos ao debate que está colocado para a educação no Brasil. O Brasil é um país dependente economicamente, né, dito subdesenvolvido. Existem questões próprias de países que têm a história que o nosso país construiu nos últimos séculos e que estão colocadas agora para a gente debater. Né? Tem um autor neoliberal, Milton Friedman, que ele defende que as situações de crise são situações de oportunidade. Aquilo que antes da crise não era pensado, no momento da crise, deve se tornar a única opção viável. E nesse momento de pandemia está colocado para nós a privatização do ensino público, a entrega da educação pública na mão de fundações, de bancos. O que um banco quer com educação? Eu sou funcionário do Estado, eu tenho um login na página do Unibanco, do Instituto Unibanco, que eu entro lá com o meu login e senha e preencho planilhas. O que o Unibanco quer com a educação pública brasileira? Precisamos pensar isso. Aquele programa Jovens de Futuro, que não encontramos nenhum pedagogo que consiga explicar de fato o que é o Jovem de Futuro. Eu trabalhei em várias escolas nos últimos anos, desde que esse projeto foi colocado, eu não consigo ter na ponta da língua. O Jovem de Futuro é isso. É a gestão do ambiente escolar por uma empresa privada, é a terceirização, vamos assim dizer, do serviço da administração escolar na mão de um banco. Então, assim, vamos debater isso, vamos entender de onde vem isso. Acho que é fundamental. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que deve ter questões aí no Facebook, e a gente precisa também dar respostas aí à ansiedade dos professores. Eu agradeço desde já a oportunidade. Eu vou só falar, Carolina, aproveitar que o Demian tocou nesse assunto para dizer o seguinte, que, na verdade, o que está acontecendo com a educação, o que se pretende com a educação agora,
é a mesma coisa que aconteceu com a saúde. Os hospitais públicos do Espírito Santo hoje, eles são todos geridos por instituições privadas, né, por OSs. Então, as OS, as instituições privadas, dominam tudo. Hoje, com aquela mudança da lei, que a gente mudou a Constituição, a época que o deputado Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, né, a gente fez uma mudança na Constituição que permitiu que a gente não permitia na nossa Constituição que dinheiro proveniente do exterior, né, internacional, ele pudesse comprar equipamentos de saúde no território nacional. E hoje, se a gente olhar, inclusive, vários hospitais privados no Espírito Santo, a gente vai ver que todos os grandes grupos foram vendidos para as grandes corporações internacionais. Então, o que está acontecendo, vocês só estão em momentos diferentes, eu diria assim, entendeu? Então, assim, é um momento diferente da pandemia, do neoliberalismo. Vocês são os próximos. E assim, é bom aprender com quem já passou, né? Porque agora nós estudamos isso, nós falamos isso, nós revelamos, porque há o falso conceito, e eu vou frisar de novo, o falso conceito do que é privado é bom, o que é privado é eficiente, e a análise das OSs que fazem a gestão dos hospitais do Espírito Santo, feito por muitas dissertações, teses aqui do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFES, demonstram que são muito mais caras e não são eficientes. Então, a verdade dos fatos é essa, e nessa pandemia nós estamos vendo, infelizmente, Damiana, não estamos vendo novas soluções. Nós estamos vendo, na verdade, o aprofundamento das velhas decisões, porque nós tivemos o investimento do nosso dinheiro público para ampliar os leitos privados, que são geridos por uma instituição privada, pelos privados, mas pelos públicos, que são geridos pelos privados. Então, o privado não colocou nenhum real para fazer nada, mas ele vai se beneficiar de tudo que nós pagamos, porque quando acabar a pandemia, ele tem mais leitos, ele tem mais equipamentos, ele não teve que colocar nenhum real. Então, é muito fácil, porque você não tem... É só lucro. Quem não quer esse negócio? Gente, esse negócio é o melhor que tem. Você só tem lucro. E eu vou dizer uma coisa... é isso. Então, assim, é o Estado financiando, a lógica perversa, porque é o Estado financiando o privado. É isso que a gente vivencia na saúde por um tempo, e agora esse modelo da saúde está querendo se implantar, né, na educação. Então, era exatamente. Então, só fazer um comentáriozinho então, sobre o que você está falando. Você está dizendo que nós somos os próximos, mas esse movimento ele já vem desde 96, né? A gente sabe que em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ela foi alterada para permitir que órgãos supranacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pudessem pautar as políticas públicas para a educação dos países emergentes, subdesenvolvidos, né? A gente tem um outro dado aqui, ó. Em 2004, o governo federal entregou na mão do setor privado da educação 1,1 bilhão de reais, em 2004. Em 2014, foram 14 bilhões, um crescimento de 1.100% nesse período. E nesse mesmo ano de 2014, as universidades públicas tiveram apenas 9 bilhões de reais de orçamento. Ou seja, o Estado brasileiro ele tem isso em 2000, hein? Governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, Temer e agora não tem diferença. Não tem diferença, né? Não tem diferença. E assim, não tem diferença. Porque as OSs, elas se proliferaram
nos governos do PT, né? Então, assim, É, não tem o que dizer, não tem o nosso hospital universitário reserve, não né? é uma gestão. Então, assim, você imagina isso, gente. Então, não é fácil, é muito difícil. E aí a gente vê esse movimento muito parecido, né? A gente vê um movimento parecido e talvez vocês tenham, olhando o que aconteceu, mais capacidade de reação, né? Porque talvez, sei, por diversas razões, até porque a gente tem dentro da saúde corporações diferentes e algumas corporações se beneficiam de formas diferentes. Então, a luta é um pouco diferente, né, do que os professores que são, vamos dizer, uma categoria mais unificada, né? Por mais que você tenha professor de educação básica, Nilson, mas são professores ali, tem uma linha comum, né? Mas é isso, vamos esperar aí as perguntas para ver. Sim. Ok, gente, muito obrigada. Só que antes de eu ler as perguntas, eu queria só fazer um comentário em cima da fala do Demian, que ele falou que o sistema escolar ele foi adotado durante esse período de pandemia, e eu queria acrescentar que nós já sabemos, a CEDU, pelo menos, ela já sinalizou que esse programa continuará após a pandemia, porque ele já era um projeto antes da Covid chegar no Brasil. Eles já tinham intenção de implementar esse ensino à distância aqui. Então, a pandemia veio, eles aproveitaram para poder testar, né? E nós não podemos permitir que um sistema de EAD seja adotado num estado em que 30% da população não tem acesso à tecnologia necessária e muitos que têm, não têm condições de estar em casa, seja por falta de estrutura, seja por falta de espaço, de silêncio, de comida, né? Pois sabemos que muitos estudantes dependem da merenda escolar, ou mesmo de autonomia e disciplina para estudar. Se nós adultos, às vezes, não temos disciplina para levar um curso à distância, uma faculdade, uma especialização, o que esperar de criança e adolescente? Que eles são muito mais facilmente distraídos, são extremamente inteligentes, são, mas eles se distraem muito mais fácil, eles se interessam por outras coisas, é difícil manter o foco, é muito difícil manter a disciplina, né? Então, era isso que eu queria acrescentar. A intenção era implementar mesmo, independente da pandemia. Mais uma forma de sucatear o sistema de ensino público, de aumentar ainda mais o fosso da desigualdade entre os alunos, os filhos dos trabalhadores, da escola pública e aqueles que têm como pagar. Carolina, só para acrescentar, a gente tem estudantes que a casa não tem porta, né? Assim, então, a gente está falando de coisas muito diferentes, né? São muito básicas. A gente ainda não conseguiu vencer. A gente estuda na saúde uma teoria da administração, né? Que é a teoria das necessidades humanas básicas de Maslow, que assim, a pessoa não conseguiu vencer isso que você falou, comida, né? Assim, a moradia. Não tem porta na casa, tem 2 cômodos, não tem porta. Então, assim, como que você vai falar em educação de qualidade do ponto de vista remoto, né? Porque assim, na escola é o único lugar que essa pessoa tem a possibilidade de igualdade, porque ali ele tem os mesmos direitos, pelo menos. Então, assim, e a gente privar, né, os nossos estudantes de mais isso é muito grave, é muito grave, é muito perverso, né? Então, acho que a gente precisa... É muito mais amplo do que a gente está falando, né? Carolina, 30% de estudantes sem acesso são pessoas, na realidade, do Espírito Santo. 60 mil estudantes sem condição de estudo, esses 30%. Né? Mas vamos lá, eu quero
Vamos ver o que o pessoal aí está achando, o que tem a colocar. É importante a gente debater isso aí também. Então, deixa eu começar com uma pergunta mais direta para a Etel. Essa pergunta é do João Eduardo Ferraz, ele é um estudante de medicina. Ele fala o seguinte: alguns estados ou cidades têm planejado o retorno não baseado no RT, na taxa de ocupação de UTIs por Covid. Pode falar um pouco a respeito? E ele dá o exemplo de Salvador. Parece que é Salvador que está fazendo isso. Sim. Aqui, João, né? O que a gente... A taxa de reprodução, ela é uma taxa, vamos dizer, ela é mais sensível, porque você consegue acompanhar mais a velocidade da pandemia. No caso da ocupação de leitos, seria muito bom se os leitos garantissem a vida. Mas o que nós estamos observando, João, e você deve estar acompanhando também, como estudante de medicina, é que um percentual muito alto das pessoas que vão para a UTI, que têm acesso ao leito, ela não vive, ela não sobrevive, porque a gente não tem, nós temos os medicamentos que você sabe muito bem, que a gente chama de paliativo, né? A pessoa desenvolve uma doença inflamatória, você vai dar corticóide. A pessoa desenvolve uma doença de coagulação, você vai tratar com um anticoagulante. Você trata os efeitos da doença, mas a gente não tem nada que atue no vírus. Então, tem sido muito difícil para os profissionais, né, que estão nas emergências, nas UTIs, que estão lidando com essa doença. A gente tem uma mortalidade de mais de 60% aqui no estado. Então, assim, ter leito não é garantia de sobrevivência. A melhor estratégia é a gente impedir a pessoa de se infectar. Por isso que o indicador dessa taxa de reprodução, né, da velocidade com que as pessoas estão se contaminando, é melhor. O ideal, a gente ainda não conseguiu fazer aqui no estado, no Brasil a gente não conseguiu fazer ainda, mas outros países estão dando, e a gente tem condições, porque a gente tem um sistema único de saúde, né? O ideal seria que a gente pudesse, lá na atenção primária, monitorar, fazer mais testes, ter diagnóstico mais rápido, isolar melhor essas pessoas para que elas não ficassem contaminando, né, outras, e impedir uma pessoa de se infectar, porque depois que você se infecta, qual é o problema desse novo coronavírus? A gente sabe que algumas comorbidades podem dar doenças mais graves e fatais, mas a gente tem mais de 30% de pessoas que estão morrendo que não tem nenhuma comorbidade. Então, nós ainda não sabemos quais são os mecanismos, né, fisiológicos desse novo vírus, que uma pessoa, quando se infecta, ela não tem nenhuma comorbidade e ela vai morrer, e tem várias pessoas com comorbidade que não vão nem para a enfermaria. Então, assim, não tem uma explicação. Então, a melhor estratégia é a gente impedir o contágio. É por isso, então, que a gente usar o RT é melhor do que usar a taxa de ocupação, porque a taxa de ocupação, dependendo da sua mortalidade, se as pessoas morrem muito rápido, né, é a conta que se faz. Se a pessoa morre muito rápido, você vai ter um leito desocupado ali. Então, não é uma boa medida, ainda que ela está sendo usada, e ainda, principalmente nos lugares onde tem poucos testes. Então, quando você tem pouco teste, você vai olhar o pedacinho da pirâmide. Se a gente pensar numa pirâmide, né, que aqui está todo mundo infectado, aqui estão os casos que vão ir para a enfermaria, aqui a gente vai para os casos do UTI. Então, a gente só está pegando esse pedaço da pirâmide. O ideal é a gente olhar a base. Então, é uma lógica da prevenção, que seria melhor. Entendeu? Então, assim, quando você não tem teste, é o que você tem. Então, é por isso. Espero que tenha ficado... É interessante que você está... Sim. É interessante que você está colocando que no caso da escola, existe aí a tentativa da secretaria também de pensar como voltar os professores que estejam no grupo de risco, comorbidades e tudo mais. Uhum. Mas aí eu penso, um professor que não é grupo de risco, não tem comorbidade, mas ele convive com uma pessoa que tem. Pai, avó. Tem um caso numa das escolas que eu trabalho que tem uma professora de artes que teve filho recentemente, uma criança pequena, e ela precisa ir trabalhar,
e deixar a filha dela com os avós. Os avós. Uhum. E no retorno do trabalho, ela vai precisar pegar essa criança com esses avós, né? Que são um grupo de riscos, Sim, tem lá suas sim. comorbidades. Ela não tem, até onde eu sei, Sim. mas Foi ela... assim que os idosos morreram na Itália. Morreram muito por isso, né? Então, assim, é isso que você está falando, é contaminação. Porque geralmente a criança, ela não tem uma doença muito grave. Algumas têm, mas é um percentual muito pequeno. De todas as faixas etárias, as crianças ali menores de 10 anos é a menor faixa etária de casos graves, né? E fatais. Mas ela transmite, né? Então, se ela está infectada, ela transmite. E aí, ela não tem uma doença grave, mas ela transmite para alguém que pode desenvolver uma doença grave. Então, eu acho que essa história que a gente precisa compreender, que é um vírus novo e que tem coisas que nós não estamos entendendo, né? E como a gente não tem medicamentos que ajam, né, no vírus especificamente, é muito complicado. A gente não tem muito parâmetro. Uhum. Tem muitos comentários, inclusive alguns sumiram, né? Porque vai comendo, aí eu vou entrar pelo Facebook aqui no celular, mas eu já tinha separado alguns comentários aqui. Para Etel e Demian, o Leão Freitas comentou que na Espanha os banheiros são limpos 3 vezes por turno. Uhum. Em muitas escolas estaduais, os estudantes dispõem de banheiros em condições ultra precárias em escolas superlotadas, né? E aí, aquilo que você tinha falado, o investimento financeiro para poder voltar às aulas de forma segura, o governo não bancaria, porque para fazer 3 turnos, você precisa de pelo menos 3 vezes mais professores, porque não tem como um professor assumir 3 turnos. Exato. Funcionários de limpeza, para tudo, merendeiras, para tudo, teria que ser tudo triplicado. Teria que ter uma contratação muito maior, porque senão não tem como fazer, né? Então, assim, e eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é assim, quando a gente está falando da saúde, não dá para fazer aquelas gambiarras, então não dá para a gente fingir que olha, é para limpar 3 vezes, mas se limpar 2, tudo bem. Não é isso, porque tem uma razão essa limpeza, porque é o tempo que o vírus vai ficar ali, né? Fica na superfície, fica na pia, porque a pia a gente lava a boca, então assim, é muito espalhamento do vírus, entendeu? Precisa ter limpeza maior. Então, banheiro é um ambiente muito contaminado. Né? Teve uma pesquisa dos chineses fazendo uma análise do banheiro no hospital, é o local de mais alta contaminação, né? Porque você tem ali, é muita secreção. Pois é, e vocês estão falando de contratação, quem for lá no site da Secretaria de Educação vai encontrar os contratos que a CEDU assinou com a televisão, né, para poder os estudantes que não tinham acesso, e com as operadoras, para poder oferecer o escolar sem custo, né, o acesso às atividades. Valor de 3.674.000. Eu arredondei aqui, que eu tinha 0,99. 3.674.000 reais para essa tarefa que, até onde nós, professores que estamos na escola observando as coisas acontecer, não tem sido efetiva. Né? Muitos poucos estudantes acessando, poucos tendo dificuldade de assistir na televisão, que depende da TV moderna, que tem o sinal assim assado, né? Então, assim, é muito dinheiro, é muito recurso para um retorno muito ruim, né? Então fica a dica, vamos e conversar. Às vezes um dinheiro que as escolas nem nunca viram, né? Sim. Tem outra coisa interessante, né? esqueci de falar, até. Você falou dos protocolos, eu não sei como hoje a Secretaria tem colocado, mas as últimas informações que eu recebi, não só dos professores nossos aqui pela rede, mas também das minhas escolas, é de que os equipamentos de proteção
os equipamentos de sanitização deveriam ser adquiridos pelas escolas com recurso que já foi repassado para as escolas antes da pandemia. Ou seja, escola que tiver Recurso que ela dinheiro, tinha antes, isso. não Escola foi que tiver, nenhum aditivo. pois é, até onde nos foi passado é isso. É A por isso que escola eu que tiver coloquei aquele dinheiro, financiamento com letras assim maiúsculas, porque é importante a gente entender assim, cadê assim, porque milagre pode ter milagre de muita coisa, gente, mas isso aqui não tem milagre. Você precisa de dinheiro para comprar tudo isso, para fazer isso, né? eu Então vamos comprei o meu pensar, por termômetro. exemplo, na Eu comprei o meu termômetro de biblioteca. cabeça. Vamos pensar aqui, biblioteca. Como que vai ser compartilhamento de livro? Como é que a gente vai fazer assim? Então, assim, vamos pensar como é que vai acontecer isso. Como é que vai ser feita a limpeza dos livros? A gente, porque também, eu não sou especialista, né, mas tem os colegas da biblioteconomia que você não pode limpar livro de todo jeito, também tem um protocolo para isso, né? Porque você tem a questão de conservação, você tem muitas coisas, né? Então, assim, são muitos pontos para pensar. Então, quer dizer, a gente não vai para a biblioteca nesse período, assim. Então, tipo, vai fazer como os trabalhos, né? Tudo bem que tem escola que nem tem biblioteca, como o Demian estava falando, escola que não tem quadra, escola que não tem biblioteca, né? Então, aí é isso. Que não tem biblioteca, não tem laboratório, porque precisaram ser transformados em sala de aula, porque a demanda é enorme e a escola não tem número suficiente. Então, tira a biblioteca. Isso é a realidade nacional, vamos dizer do Espírito Santo apenas, mas é nacional, é assim que funciona. Né? Eu mesmo comprei alguns equipamentos. Eu comprei da China, estou esperando chegar o meu termômetro de testa, porque assim, eu não vou para a escola sem medir a temperatura dos meus estudantes. Você comprou um oxímetro, tem que ter o equipamento, tem que ter o oxímetro também, o oxímetro de dedo para a gente ver a saturação de oxigênio. Que também. Essa eu não sabia, estou sabendo agora. Já vou para o AliExpress procurar. Pode. Antes da pandemia, esse oxímetro custava R$ 120 nas farmácias. Hoje em dia você compra por 400. Isso. Né? Isso. Mas na internet você ainda consegue comprar. Você ainda consegue comprar barato. Mas, por exemplo, o oxímetro, todo mundo que tem um teste positivo deveria ser monitorado com oxímetro, que são coisas tão, assim, eu tenho dificuldade para entender algumas coisas, minha dificuldade, porque algumas coisas são tão baratas e a gente não providenciou ainda e podia salvar um monte de vida. E aí a gente investe em coisas que são muito caras e que não salvam vidas. Então, assim, entendeu? Uhum. Não, e até essa questão do termômetro, né? Porque se a pessoa toma um remédio, abaixa a febre, ela pode estar ali expelindo o vírus da mesma forma. Andando para um lado e para o outro, Exatamente. Então, algumas perguntas já acabaram sendo respondidas por vocês nesses comentários depois da fala. Muita gente agradecendo. A monitoria já pediu para eu encaminhar para o final. Eu nem percebi que a gente já tem 1h30 de live, passou tão rápido. Né? Tá tão bom. Também não vi. A gente nem viu o tempo passando. Mas eu queria selecionar. O problema é que o chat passa muito depressa. Eu queria selecionar alguns elogios. Muita gente agradecendo a fala dos dois. Agradecendo por ter o privilégio de estar falando com alguém tão calibrada como você, com tanta coisa para compartilhar. Obrigada. E, bom, esses comentários vão ficar lá no post, a gente pode dar uma olhadinha depois. Tá. Então, se vocês quiserem fazer já as considerações finais, aí o tempo que vocês quiserem, de 1 a 5 minutinhos, eu abro para a Etel, depois o Demian, e eu fecho. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então, eu queria agradecer todos que nos acompanharam, todos e todas aqui que nos acompanharam nessa noite. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou à disposição, tenho sempre me colocado à disposição
Eu acho que isso é uma lição, diga assim, as universidades que foram tão atacadas em 2019, elas estão respondendo agora sem dizer nada, mas respondendo assim, nós somos uma instituição do Estado brasileiro. Nós não respondemos a governo A, a governo B e a governo C. E nós estamos aqui para fazer o que é melhor para a população, né, para a população capixaba, aqui que a gente está aqui na UFES, e essa é a nossa missão. Então, eu tenho todas as que me pedem, a gente está conversando, eu tenho me colocado à disposição. Eu acho até engraçado que algumas pessoas falam assim, nossa, deve ser muito caro, quanto que você cobra? Eu falei, não cobro nada, gente, eu já sou paga. Então, assim, eu não... As pessoas ficam, nossa, estou aqui querendo me chamar você para falar. Eu falei, não tem nada, a gente está aqui para poder contribuir. E foi muito tempo que a universidade pública, eu estudei em instituição pública, o investimento que foi feito em mim, para que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês. Então, é só uma retribuição e eu quero assim, agradecer e dizer que estou à disposição para a gente discutir sempre que necessário. Obrigada. Microfone, Demian. Muito legal ouvir de você isso, até uma coisa de... Você foi formada pela escola pública, né, pela universidade pública, e você está aí agora oferecendo ao país, à nação, ao Estado do Espírito Santo, os conhecimentos que você adquiriu com tantos desafios, né, também, porque não é uma área, assim, das mais fáceis de... É uma ciência, toda ciência tem a sua complexidade. Minha mãe não sabia o que eu fazia, né, Demian? Assim, nos últimos 25 anos, essa menina faz o quê? Agora, então, a gente faz um investimento na nossa formação, né? A gente faz um investimento na nossa formação e ele precisa ser desenvolvido. Eu sempre estudei em escola pública, sou filho da Universidade Federal do Espírito Santo também, fiz meu mestrado lá. Estou dando um tempinho para fazer o doutorado, porque eu acho que eu preciso amadurecer algumas coisas para fazer algo que tenha mais importância para a sociedade capixaba e até brasileira. E acho que é isso, somos professores, a gente tem que valorizar, né, a educação pública. A gente sabe que ela vem sendo precarizada no mundo todo, né, assim, no Brasil também, porque existem interesses privados, né, sobre a educação. É importante vender que a educação pública não serve para justificar a sua privatização, como tem sido feito com tudo. Você fala dos hospitais, agora a nossa água, né? Nossa água agora também está em vias de ser privatizada. Isso. Então, assim... Daqui a pouco o ar, né? Daqui um pouco a gente, né? Daqui um pouco privatiza o nosso próprio corpo, né? Assim, não tem a gente tem que, gente. A gente precisa resistir a isso. Então, assim, eu agradeço demais a sua colaboração aqui com a nossa organização. Essa foi a primeira live de várias que virão. Acho que depois a gente vai fazer um informe pelas redes sociais. Quem está assistindo gostou do nosso debate, que curta as nossas redes sociais, compartilhe, a live vai ficar à disposição, e vamos fazer um bom debate, né? A gente precisa do espaço para poder debater o que de fato nós queremos para a educação, e não apenas virarmos tutores e operacionalizadores de tarefas mecânicas. Nosso trabalho é pensar e fazer as pessoas pensarem. Então, assim, a gente precisa legitimar o nosso trabalho, né? Ter orgulho do que fazemos. Eu escolhi ser professor. Eu não virei professor porque foi o que sobrou para mim. Como eu ouço muitos colegas falando, eu queria ter sido isso, aquilo, mas eu virei professor. Que bom, você tem uma profissão melhor do que você desejava para você. Agora, a gente precisa de espaço para debater, precisamos de ter uma representação séria para levar os nossos interesses até onde eles podem ser resolvidos. Precisamos fazer a crítica, né, ao que é colocado também. Ninguém está aqui querendo sair no braço, né, dar porrada e aparecer na frente. A gente está querendo problematizar e fazer a crítica daquilo que precisa ser transformado. Então, eu agradeço a oportunidade, chamo vocês para conhecer a nossa organização, curtir nossas redes e acompanhar os próximos debates, que está bem bacana. Se você ainda não conhece o LUT, não teve contato, deixa um contato nas nossas redes sociais, que a gente vai poder
localizar você e crescer, porque assim, é um movimento que a gente está tentando construir já tem alguns meses, e no último mês a gente conseguiu, assim, botar na rua, né, o desfile, e está crescendo, as pessoas estão se interessando, estão querendo saber como funciona, estão trazendo suas problemáticas, que a gente traz aqui para debater também. E é isso, façamos nós por nossas mãos ou ninguém fará por nós. Grande abraço, Etel, muito obrigado. Carolina, muito obrigado pela mediação, e é isso aí. Então, eu me sinto muito contemplada pela fala do Demian, então eu vou só agradecer mais uma vez pela presença da nossa convidada. Estamos com as agendas e cabeças cheias de tarefas e problemas, e eu sei que não é fácil separar um tempo para participar de tanta live, eu sei que você está sendo muito requisitada, por isso eu me sinto privilegiada de ter participado desse encontro com vocês. Eu espero que tenhamos novas oportunidades, em tempos mais otimistas, né, talvez, ou pelo menos com algumas boas notícias. E quero agradecer também a todo mundo que assistiu, curtiu, compartilhou, comentou no chat. É bom saber que tem gente interessada num assunto tão sério e que afeta tanta gente. E agradeço também aos colegas do coletivo que contribuíram demais nos debates nos nossos grupos, e principalmente aos que trabalharam nos bastidores, né? Dando aquele suporte tecnológico, ajudando a gente com a plataforma agora, passando seus slides. Vocês são meio excepcional. Sim. É muito bom fazer parte de um grupo tão engajado. Eu estou muito feliz por fazer parte desse coletivo. Então, é isso. Eu me despeço e aguardo vocês na próxima live, que ainda vai ser marcada e divulgada nas nossas redes. Então, acompanhe. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau.